Boa noite a todos. Iniciaremos em alguns segundos, a nossa live de hoje, tá? É só chamar algumas pessoas. Convida pessoas, clica nesse aviãozinho de papel que tem aí do lado. Hoje o tema será realmente muito importante, dando prosseguimento à live da última terça-feira. Todas as terças-feiras nós estamos fazendo uma live dentro da temática vida sistêmica, em que essa vida sistêmica, para nós que somos coaches integrais sistêmicos, trazemos aqui uma ferramenta extraordinária. Essa ferramenta ela trata de 11 pilares da vida, e para que esses 11 pilares da vida eles sejam harmônicos e para que você tenha uma vida extraordinária e para que ele gire de forma redonda, como uma roda gira a própria vida, é importante que você entenda. E eu vou oferecer um presente naturalmente até o final dessa live, né, para que você entenda melhor o que é que significa este mapa. Mas é mais ou menos isso daqui, como eu mostrei na live passada. Nós trabalhamos a questão do emocional, o pilar emocional, e hoje nós trataremos do pilar espiritual. E para isso, eu tenho um convidado VIP extraordinário, um amigo que eu vou apresentar logo mais a seguir, que eu vou convidar aqui, o Marcos Duarte. Ele é coach e palestrante, mas eu não vou falar dele agora, tá? Eu vou pedir que vocês convidem pessoas, clica nesse aviãozinho, chama pessoas. Realmente a live vai ser realmente especial. E eu vou começar quando eu perceber que cada um convidou pelo menos 10 pessoas para essa live, tá? Brincadeira, nós começaremos logo logo. Isso, e para começar a falar sobre o pilar espiritual, eu mostrei para todos vocês aqui, né, a roda do mapa de autoavaliação sistêmica. Eu vou falar um pouco do significado desse mapa, desse pilar espiritual, e logo após eu vou chamar o meu convidado especial para participar da nossa live aqui, tá? Então, o que é que significa a espiritualidade? Na verdade, eu entendo, e aí eu acho que o Marcos vai falar muita coisa sobre isso. Oi, boa noite, Jean. Prima, tudo bem? É um conjunto de valores morais, mentais, emocionais, que norteiam o nosso comportamento conosco e com as outras pessoas, claro, né? Então, quando eu falo de um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam o nosso comportamento e também na nossa relação com as outras pessoas, nós estamos falando de vários valores, né? Entre eles o perdão, a gratidão, a melhoria da expectativa de vida, da qualidade de vida, do estilo de vida, porque a espiritualidade traz exatamente isso, né? A fé que você possui e a capacidade de aquietar, de descansar as suas inquietações e temores, tá? Então, sem muita conversa, eu fiz a introdução. Marcos, está aí, Marcos? Deixa eu te chamar aí o Marcos, convidar o Marcos. Marcos Duarte, isso. Convite feito, Marcos. Aceita aí, por favor. Aê, boa noite, amigo. Olá, meu amigo, muito boa noite. Estava vendo você fazer Tudo uma bem? introdução aí maravilhosa. Boa noite. Opa, a imagem do som tá legal? Para mim tá ótima, para mim tá tudo certo. Perfeito, a sua também. Tá tudo certo. Então, dizer que é uma honra te fazer essa live com você aqui. Desejar boas-vindas às pessoas que estão participando dessa live. Eu não sei se você ouviu na hora que eu falei, conceituei um pouco sobre o significado da espiritualidade. Sim. Em verdade, nós estamos trabalhando uma ferramenta que eu e Marcos nós conhecemos bastante, e que no final dessa live eu vou oferecer um presente para quem começar ela e terminar ela comigo, e para quem no final fizer algumas coisas, algumas tarefinhas que eu vou sugerir aqui até o final da nossa live, tá? Mas eu falava, Marcos, que a espiritualidade eu vejo como um conjunto de valores morais, mentais e emocionais, que norteiam a vida e o comportamento de todos nós, na nossa relação com o outro, o aspecto do perdão, da gratidão, da qualidade do estilo de vida que a espiritualidade traz para todos nós, e a capacidade de, realmente da gente se relacionar com o ser superior. Aqui nós não estaremos falando de religião A ou B, mas de uma coisa muito maior, muito mais ampla, que é exatamente falar da espiritualidade, que é a relação que nós temos com esse ser superior. Para mim é Deus, cada um tem o seu, né?
falar um pouco da fé, falar um pouco da capacidade de a gente descansar um pouco as inquietações e os temores que nós temos no dia a dia. Então, nesse sentido, eu estou trazendo na noite de hoje, para a nossa live, uma pessoa que é caríssima para mim, um grande amigo, uma pessoa que eu aprendi bastante. Quando eu comecei a fazer minha formação de coach lá atrás, ele foi monitor da minha turma, não foi, Marcos? Foi. Ele fez a monitoria, né? Então são pessoas que realmente têm um referencial para uma empresa que é a maior, uma das maiores do mundo na área de formação de coach, que é a Bracis. E eu tive a grata satisfação de conhecer o Marcos, de lá para cá ele vem desenvolvendo um trabalho muito bom, ele é master coach, é palestrante, e ele vai falar um pouco dele, mas das boas-vindas, Marcos. Fique à vontade de se apresentar. Meu amigo, primeiro da minha satisfação de estar nessa sua live, falar sobre do quanto é importante nós falarmos sobre o pilar espiritual, sobre inteligência espiritual, desmistificarmos um pouco também esse assunto e dizer da minha alegria. Eu costumo falar que eu sou Marcos Duarte, hoje sou Master Coach, exclusivamente trabalho hoje com processo de coach, com palestras, sou filho de Deus e irmão de Jesus, e estamos aí. Amém. Isso aí. Coisa boa. Felicidade estar com você. Então, fala um pouco, Marcos, e como você fala um pouco desse pilar. Esse pilar, nós fizemos a terça-feira passada, serão todas as terças, 20 horas, falamos sobre o pilar emocional, e esse é o segundo pilar da nossa live, que é a espiritualidade. Fala um pouco como é que você vê, como é que você entende, como é que você trabalha bastante com essa ferramenta, ela é uma ferramenta muito, muito importante para nós, né? Isso. Show de bola. Bom, meu amigo, primeiro eu gosto sempre de começar a falar aquilo que você já pontuou. Que quando nós falamos sobre inteligência espiritual, nós não estamos falando sobre religião, nem tampouco estamos falando sobre igreja, sobre instituição. Mas nós estamos falando sobre conexão. Inteligência espiritual é capacidade, é habilidade. Sem querer ser muito teórico, mas nós temos hoje, quando a gente estuda a questão do humano, nós temos 3 habilidades. Aquelas conhecidas como habilidades hard skill, que são aquelas habilidades mais cognitivas, racionais. Nós temos as soft skill, que são as habilidades que nós conhecemos como habilidades mais emocionais, é a inteligência emocional. Mas hoje, de uma forma muito clara, também está surgindo muito forte as spiritual skill, que são as nossas habilidades e a nossa capacidade espiritual. E da mesma forma que, como nós falamos em inteligência emocional, nós estamos falando de conexão comigo e com os outros, a inteligência espiritual também é uma capacidade também é uma conexão, também é uma habilidade. Habilidade para quê? De me conectar. De me conectar com algo que é superior a mim. Com algo que eu não consigo explicar. Com algo, e existem alguns estudos muito sérios, inclusive em Harvard, tem uma doutora, e para nossa audiência, quem quiser já anotar aí, tem uma doutora chamada Dona Zohar, que ela é especialista hoje em inteligência espiritual. E ela fala nos seus estudos que inteligência espiritual é minha capacidade de me conectar com algo maior do que eu muitas vezes não entendo. Então, o que é que a ideia da inteligência espiritual quer trazer? Que, sobretudo, todos nós estamos conectados uns aos outros. Todos nós, como seres humanos, estamos conectados. Todos nós, como seres humanos, estamos vivendo a mesma experiência. E eu gosto de falar sobre isso, meu amigo, porque muitas pessoas acham, e essa frase ela fez muito sentido para mim. Muitas pessoas acham que nós somos seres humanos com capacidades ou comportamentos espirituais. Não é assim. Na verdade, nós somos seres espirituais que estamos tendo uma experiência humana. Então, quando você entende que você, na verdade, não é um ser humano que pode se desenvolver espiritualmente, mas você, na verdade, já é um ser espiritual que nós estamos tendo a graça de ter uma experiência humana. Coisa boa, Marcos. E
Quando você fala dessa conexão com o maior, quando você fala dessa espiritualidade, e que muitas vezes as pessoas, na verdade, acabam separando mesmo, né? Ah, eu sou, eu não sou, e na verdade não entende esse conceito que você passou agora, tão importante, tão valoroso, que nós já nascemos espirituais, sim. E existe uma coisa que é um requisito fundamental para essa espiritualidade que você falou, e eu gostaria que você falasse um pouco mais, sobre o significado na questão da inteligência espiritual, da fé, né? A fé, acreditar naquilo que você não vê. As pessoas têm uma tendência muito forte de querer acreditar naquilo que é palpável, naquilo que é concreto, naquilo que pega nas mãos, naquilo que vê, né? E a fé é exatamente você acreditar naquilo que você não consegue visualizar materialmente, né? Fala um pouco disso, Marcos. Exatamente. Eu queria só pedir para as pessoas que estão nos ouvindo agora, não sai, porque no final, meu amigo Djalma vai dar um presente para vocês. Isso. E começa a chamar outras pessoas, porque nós agora vamos fazer Isso. uns conceitos que vai explodir a mente de vocês. Presta atenção. Amigo Djalma, quando a gente começa a falar sobre inteligência espiritual, o próprio conceito já começa a falar um pouco sobre isso. Ou seja, se é inteligência, é porque é melhor. Porque aquilo que falta inteligência é pior. Então, se você quiser viver uma vida melhor, seja inteligente. E quando você estava falando sobre inteligência, quando você estava me chamando para falar um pouco sobre isso, inteligência espiritual é, sobretudo, você entender quem você é. Nós estamos falando agora de identidade. Eu acredito, meu amigo, que não dá para falar, e você estava falando sobre fé, e eu vou citar a Bíblia aqui, e se alguém que está nos escutando não acredita na Bíblia, escuta pelo menos por uma questão histórica. No livro de Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 11, conceitua a fé. O livro de Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. Então, na década passada, existia uma briga, existia uma contenda muito forte entre ciência e religião e fé. Mas nós estamos vivendo um outro tempo hoje. Nós estamos vivendo um tempo em que a fé, ela não é só provada, mas a fé, ela é vivenciada através, e eu quero trazer aqui uma notícia muito quentinha agora, que nas maiores universidades dos Estados Unidos, eles criaram uma cadeira chamada de neuroteologia. O que é a neuroteologia? É a cadeira, é o estudo das repercussões na vida do ser humano, no cérebro humano, daquela pessoa que tem fé. Então, veja. Então, veja bem, nós estamos já saindo de um nível de só ter fé é uma coisa subjetiva para algo que é palpável, para algo que é prático. Essa mesma doutora Dona Zorra, ela fala nos estudos que ela teve que nosso cérebro existe um local físico que é chamado hoje de ponto de Deus. Então, se alguém quiser estudar sobre isso, entra no YouTube e coloca lá ponto de Deus, em que é um lugar físico, em que esse lugar físico ele é maior fisicamente, ele é mais desenvolvido para aquelas pessoas que têm uma prática de oração constante. Então, você veja bem, nós estamos saindo de uma coisa subjetiva para algo que a ciência já está testificando, para algo que a ciência já está falando. Então, é por isso que eu estou dizendo que ter fé é ser inteligente. E aí, sem querer me alongar muito, nós voltamos para aquela questão da identidade. Inteligência espiritual é você entender a sua identidade. E como é, meu amigo, que nós entendemos a nossa identidade? Quando nós respondemos a 3 perguntas. Nós entendemos a nossa identidade quando nós respondemos 3 perguntas. E a inteligência espiritual nos ajuda com isso. A primeira pergunta é: de onde eu vim? Ou seja, se perguntar para Djalma, você nasceu aonde, amigo? Que cidade? A primeira tendência
das pessoas é citar a cidade onde nasceu, né? Você nasceu aonde? Fala. Cortou um pouco. Eu nasci em Caruaru. Nasceu em Caruaru. Lembra da maternidade ou você nasceu em casa? Como eu não entendi, dá uma cortadinha. Você nasceu em Caruaru. Qual foi o local que você nasceu na cidade de Caruaru? Eu nasci na casa da minha mãe, em casa mesmo. Naquela época era assim, né, que Em funcionava. casa. Beleza. É, Tranquilo. Por que eu estou fazendo onde eu vim? A gente começa a entender que nós somos únicos. Por quê? Porque só existe um Djalma que nasceu em Caruaru, na casa da mãe dele, naquele horário, naquele momento, naquele ano. Então você sabe exatamente de onde você veio. Porque nesse mesmo ano, nesse mesma data, nesse mesmo horário, nasceram outros Djalmas, mas não com as mesmas características de local que você nasceu. isso. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando que de onde nós viemos é a primeira pergunta que responde sobre a nossa identidade. Então, se forem perguntar para mim, dizer assim, Marcos, onde você nasceu? Eu nasci na maternidade de Vitória de Santo Antão, no dia 22 de abril de 1972. E o nome da minha mãe é Josefa, o nome do meu pai é Nelilson. E só existe uma pessoa na face da terra que nasceu com essas mesmas características e sou eu. É por isso que a minha identidade é única. E quando nós estamos falando... Enquanto nós somos especiais, né, Marcos? Por isso que nós somos especiais. Mas a segunda pergunta, e aí é a pergunta que é a questão de fé, depois que a gente responde de onde nós viemos, a gente começa a responder também a segunda pergunta, que é para onde nós vamos. E aí é uma questão de fé, cada um entende exatamente. Isso. Mas existe a terceira pergunta. A primeira é, de onde eu vim? A segunda é, para onde eu vou? Mas Olha aí, pessoal, anota aí, viu? É interessantíssimo isso aí. Muito, muito importante. não é? Anota. Então, E a terceira? A primeira pergunta é de onde eu vim. Nós Isso. estamos falando sobre identidade, sobre base da pirâmide. Os coaches que estão na sala estão entendendo que existe a pirâmide do indivíduo e na base da pirâmide tem as minhas crenças de identidade, né? Então eu estou falando da base da pirâmide, de onde eu vim, para onde eu vou, mas tem uma terceira pergunta que ela é punk. Tem uma terceira pergunta que ela é muito especial. É a seguinte: para que eu vim? Por que Essa é que eu chave. vim? Essa é chave. Né? Por É. quê? Por que eu vim? Será que eu vim só para ter um carro? Será que eu vim só para morar numa casa boa? Tudo isso é bom, tá? Tudo isso é muito bom. Mas será que é só para isso? E aí vem um conceito da inteligência espiritual que nos diz que o buraco é mais embaixo. A gente não veio só para isso. Mas nós viemos nessa terra, sobretudo, para que não seja uma pessoa abençoada, mas sobretudo para ser bênção para outra pessoa. Porque sabe de uma coisa, meu amigo Djalma? Nós só nos completamos. Eu não sei se ficou claro isso, mas a inteligência espiritual nos explica que nós só somos completos a partir do outro. Porque você pode ter a prosperidade maior do mundo, você pode ter o carro maior do mundo, você pode ter a casa melhor do mundo, você pode ter milhões na tua conta. Eu conheço gente que é milionária, mas é só e é infeliz. Só. E isso é a pior forma de pobreza. Essa, na minha forma de ver, é a pior forma de pobreza, quando você realmente vive só e você não tem conexão
com o outro, e os bens materiais são tão grandes, as cifras são tão altas, que a pessoa é tão pobre que ela vive exatamente só. E eu gostaria de agradecer a quem está entrando aí na live, faz um acenozinho, diz como é que está vendo a live, escreve, interage com a gente, tá? Essa live é aberta para que você participe. E diz aí para a gente como é que está para você, se está sendo proveitosa, coloca um dedinho, um sinalzinho, qualquer coisa, chama pessoas. E eu vou oferecer um presente, não sei se meu amigo Marcos também tem alguma coisa, fica totalmente à vontade. Mas assim, eu acho muito, muito, muito importante a tua fala. O Marcos está trazendo coisas extremamente importantes, extremamente avançadas do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista do relacionamento, né? E eu, quando eu digo assim, pega um papel e uma caneta e anota, é porque muitas vezes a gente perde coisas valiosas, como essas que ele acabou de citar agora há pouco, e fica na cabeça da gente daqui a meia hora, uma hora passou, acabou, e quando você anota, e quando você pega uma live dessa e compartilha com um amigo, e leva um conteúdo dessa qualidade para outras pessoas, você está fazendo uma coisa muito importante que se chama ajudar o outro, né? E exatamente nessa conexão que o Marcos falou, que nós não vivemos sem o outro, porque nós somos, inclusive esse é o meu conceito, nós somos a imagem e semelhança do Criador, e nele somos todos irmãos, e para isso a gente tem que compartilhar coisas boas, né? E você falou, Marcos, e aí sim, aí volta um pouco naquilo que eu coloquei, diante de tudo que você falou, de verdade, gente. Se eu entender tudo isso, o meu estilo de vida é outro, a minha qualidade de vida é outra, a minha saúde, inclusive, é outra. Porque tem um dado interessante aqui, eu tenho um dado bem interessante, Marcos, que coloca assim, que o Instituto Dani Pazanese, ele coloca que a prática regular de uma atividade religiosa, seja ela qual for, não importa qual, mas você tem uma atividade, uma conexão maior, ela reduz em mais de 30% o risco de morte, ou seja, a incidência de morte. Você veja o quanto é importante isso tudo que nós estamos falando aqui na noite de hoje. Então, gente, participa, compartilha, coloca a tua opinião. E aí, Marcos, fala um pouco mais. Eu achei muito, muito interessante esse conceito que você trouxe, a questão da inteligência espiritual, e pegando a ciência mais pura, e essa dica que você deu para a gente entrar no YouTube, colocar e fazer essa pesquisa qual é mesmo que você falou? Do ponto de Deus. Ponto de Deus. Ponto de Deus. Façam isso, é muito interessante, porque hoje nós vemos que, na verdade, a espiritualidade, ela é uma questão muito concreta, né? Se pensou há algum tempo atrás, não era uma questão muito abstrata, muito distante de mim, não é concreta sim. Inclusive, nós temos resultados, pessoas com resultados incríveis, com um sucesso muito grande, exatamente baseado em. Aliás, eu não sei se você conhece, porque eu não conheço, acho que nós não conhecemos, ninguém que faça sucesso, que prospere na vida, se ele ter muito claro, o sentido da espiritualidade, um conceito muito amplo e muito profundo, não é? E nesse aspecto, Marcos, eu gostaria de colocar assim, a gente não confundir, às vezes, e amiudar demais o sentido da espiritualidade apenas com, por exemplo, a caridade, a paz interior, que é muito importante, isso é muito importante, mas a espiritualidade vai muito mais além do que isso, né? Exatamente. A espiritualidade é você ser uma pessoa caridosa, você agir com o outro, na verdade é consequência daquilo que é a tua vida. Eu tenho para mim, meu amigo Djalma, que é a seguinte. Existe algo que é muito importante, que existem pesquisas sérias que nos dizem que uma pessoa que ela é espiritual, e uma das práticas espirituais é a prática da oração. E existem estudos que falam que uma pessoa que tem uma prática de oração é uma pessoa mais feliz. Então, olha o que eu estou dizendo, sem nenhum tipo de meias verdades. Eu estou afirmando que uma pessoa que ora ou reza, uma pessoa que tem uma prática de falar com Deus, é uma pessoa mais feliz. Por quê? Porque que uma pessoa que ora, ela libera, tem o nosso sistema límbico, né? O nosso sistema límbico é o nosso cérebro emocional. Uma pessoa que ora, já tem estudos claros que há uma liberação de neurotransmissores como a serotonina, como a dopamina, que são neurotransmissores da satisfação. Então, quando eu oro, eu libero hormônio, neurotransmissor, dopamina, serotonina. Esses neurotransmissores são neurotransmissores da satisfação, da alegria.
Então, se você quer ser uma pessoa alegre, ore. E essa oração, essa intimidade com Deus, porque na verdade é exatamente isso, é cada vez mais a gente tem uma aproximação maior com Ele, e ter essa intimidade através da oração, é interessante que a gente entenda, e aí eu gostaria que você falasse um pouco, essa é a tua área muito, né, Marcos? O que é que significa a oração? Porque às vezes as pessoas acham que a oração ela só pode ser feita se ela for muito bem elaborada, se ela for dentro de um conceito que começa aqui e termina ali, e na verdade, eu sempre entendi, Marcos, eu sempre fui muito rebelde nessa coisa aí, da questão da oração, porque eu entendo o seguinte, a oração é uma conversa, é uma intimidade. E essa conversa, essa intimidade, ela se dá na minha linguagem, ela se dá na minha forma de ver, de falar e de pensar, e de me conectar com ele, né? E nessa conversa eu troco com ele coisas, eu falo do meu jeito. Fala um pouco disso, Marcos. As pessoas muitas vezes confundem um pouco isso, né? É exatamente isso que você está falando, concordo plenamente. Nós estamos falando sobre inteligência espiritual. E nós começamos a falar que inteligência espiritual é conexão. Então, para eu me conectar, eu tenho que fazer 3 coisas. Então, assim, para eu me conectar com o Djalma, eu tenho que manter o canal aberto. Ou seja, para eu me conectar com qualquer pessoa, eu preciso manter o canal aberto. Eu preciso manter a comunicação aberta. Eu preciso manter a minha comunicação com essa pessoa aberta. Eu só me conecto com quem eu me comunico. Então, deixa eu repetir isso assim. Inteligência espiritual é conexão. E eu só me conecto com quem eu me comunico. Então, a primeira coisa é a seguinte: eu tenho que manter a conexão, eu tenho que manter o canal aberto. Segundo, eu tenho que andar com essa pessoa. Ô, Djalma, você já percebeu uma coisa? Se você não tem intimidade com uma pessoa, essa pessoa pode falar algo com você que você não vai entender. Por quê? Porque você não tem intimidade com ela, você não Isso. conversa com ela. Essa pessoa vai falar uma coisa e você vai pedir explicação. O que você quer dizer com isso? Por quê? Porque você não anda com essa pessoa. Você não tem intimidade com essa pessoa. E como é que essa Perfeito. intimidade ela é a partir do momento que você fala com essa pessoa? Do seu jeito. Da forma que você fala. Então você vai falar com o teu Deus, porque ele vai olhar para você e vai dizer: quem é você? Você não fala desse jeito? Muito interessante, porque tem outro dado de oração que eu quero deixar aqui para você, que é o seguinte: quem ora é menos estressado. Por quê? Porque as pessoas que oram, quem ora, diminui o hormônio, o neurotransmissor chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a gente já falou aqui, né, no início, assim, quem ora é mais feliz. E a segunda coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, e para nossa audiência: quem ora é menos estressado. Por quê? É menos estressado. Por quê? Porque, é uma questão só espiritual? Não, é científico. Quem ora diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Por quê? Porque ele age, essa oração age no sistema parasimpático da pessoa, do cérebro. E o sistema parasimpático é onde o cortisol está. Então, se você quer ser uma pessoa menos estressada, ore. Isso. Perceba, meu amigo, que nós estamos falando sobre inteligência espiritual. E nós começamos a falar lá no início da nossa live que inteligência espiritual é uma habilidade, é uma capacidade. É como se fosse um músculo. Se você vai na academia e você quer fazer com que os teus músculos do braço eles cresçam, o que é que você faz? Você exercita Atividade física, exercício. Isso. E deu uma cortadazinha agora. Fazer Acho que é sinal, é a hora, é normal. com que tua perna cresça, exercita a perna.
Então, e a inte- pois é. E se a inteligência espiritual é uma Isso. habilidade, você são que aí você vai se desenvolver. 10. E aí, Marcos falou agora, ele está falando dos benefícios, eu acho isso fantástico, né? Porque na vida nós buscamos benefício, né? A espiritualidade traz esses benefícios, né? O bem-estar psicológico, o bem-estar emocional, você pensar menos negativamente, ter um comportamento mais positivo, menos ansioso, menos suicida até, né? Hoje o Brasil é número 1 no mundo em ansiedade, um país extremamente ansioso, Exato. e a gente sabe que muitos problemas emocionais têm muito a ver com a própria fé, né, com a espiritualidade, e ela traz realmente incentivo a hábitos saudáveis, de bem-estar, de beleza, né, digamos assim, de pensamentos, de atitudes e de comportamentos. Eu acho fantástico, acho extraordinário. E tem muita gente entrando aí, Marcos, e eu gostaria de, nesse momento da live agora, todas as minhas lives, eu irei fazer isso, né, nas próximas que virão, as outras 8, essa é a segunda, então ficam faltando o quê? 9 lives pela frente, né? Eu gosto de fazer nesse momento agora uma pequena prática rápida, de 1 minuto apenas, 2 minutos no máximo. Fazer uma prática sobre o pilar, tá? Então eu gostaria que você que está aí agora assistindo essa live, se não tem papel e caneta, pega, vê aí junto, vê se consegue um papel e uma caneta, pega na mão, e eu vou fazer agora uma prática desse pilar espiritual, mas já nesse momento eu deixo um presente para você. Quem, até o final dessa live, fizer um print de tela, colocar no seu Instagram e me marcar, eu vou oferecer online uma sessão completa com essa ferramenta chamada MAS, Mapa de Autoavaliação Sistêmica, tá? É totalmente um presente para você. E isso que eu vou fazer agora, essa prática com esse pilar, na verdade, vai acontecer com a ferramenta inteira, e você vai entender o porquê dela existir, o porquê da tua vida, aquilo que Marcos fez as perguntas inteligentes que ele fez no início, né? E quando a gente não sabe onde nasceu, a gente não sabe para onde vai, e a gente, na verdade, muitas vezes o coach ele pergunta muito isso, quem é você, não é? Quem é você? As pessoas têm dificuldade, porque quando nosso grande mestre Paulo Guerreiro dizia assim, quando a gente pergunta para alguém quem é você, ele diz, eu sou empresário, ou eu sou um médico, ou eu sou um engenheiro, e não é isso que eu estou perguntando, eu estou perguntando quem é você perante a vida, que identidade você tem clara de você próprio, né? E as pessoas têm essa dificuldade. Então agora eu vou pedir que você pegue esse tempinho para você pegar papel e caneta e concentra um pouco e viaja comigo nesse momento, por 1 minuto ou 2, tá? E nesse pilar específico da espiritualidade, naquilo que nós falamos, na grande contribuição que o Marcos lá trouxe nessa noite, eu gostaria que você fechasse os olhos e pensasse com você no pilar espiritual da tua vida. Hoje, se você pudesse atribuir um valor, uma nota entre 0 e 10, que nota você atribuiria entre 0 e 10 para o peso de importância? Não é para como você está, mas o peso de importância que você dá para você, para a sua vida, para o teu sistema de vida hoje. De 0 a 10, o quanto é importante a espiritualidade de você. Coloca a nota de forma consciente, clara e real, tá? Coloca a nota, atribui de 0 a 10. Que importância tem para mim o pilar espiritual? Qual a diferença que ele faz na minha vida de importante entre 0 e 10? Colocar. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta, tá? A pergunta é a seguinte. E agora? Fecha os olhos e olha para a tua vida. Olha para o teu dia a dia, olha para os teus valores, teus princípios de vida. As perguntas todas que o Marcos fez até agora na live, faz para você. E responde para você. E atribui uma nota entre 0 e 10. Hoje, como é que está a tua vida no pilar da espiritualidade? Atribui uma nota. Hoje. Então, gente, eu fiz 2 perguntas. A primeira, eu perguntei qual era o mundo ideal. Qual era o que você mais quer? Qual o peso de importância que você dá para a vida espiritual? E agora eu te pergunto, como está a tua vida espiritual hoje? Agora, no momento. Quem fez esse exercício rápido e simples vai encontrar uma subtração.
Vai encontrar uma nota para aquela vida que você acha importante, para a espiritualidade que você quer mais para você, e aqui outra nota para a tua realidade hoje. Quem quiser colocar aí, coloque. Quem quiser, não tem problema. Coloca a diferença que deu de uma nota para outra. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, eu digo para mim mesmo que a espiritualidade, para mim, ela é tudo. Ela é a vida, ela é a essência do ser humano. Marcos falou que nós já nascemos. Nós não adquirimos, nós somos seres espirituais. E eu vejo isso tão importante para a minha vida. Eu atribuo 10, 1000, se for o caso. Mas, quando eu paro, fecho os olhos e penso. Como está o exercício disso no dia a dia? Que nota eu dou? E quando eu digo que eu dei 10 na primeira, e agora na segunda eu dei um 6, digamos assim, ou 5, ou 4, não importa, digamos que eu dei 5, a diferença de 5 para 10 dá 5, significa que eu 5 passos, 5 pontos distantes daquela espiritualidade que eu desejo. E nós trabalhamos com isso. Eu, o Marcos, trabalha com isso. Nós trabalhamos com isso, no sentido de ajudar a tornar essa roda, que ela gira na vida, de uma forma mais redonda, de uma forma mais harmônica, completa e extraordinária. E eu te ofereço essa ferramenta, para quem fizer o que eu pedi no início, né, de tirar uma foto, um print, botar no teu Instagram e me marcar, e a gente vai agendar online a ferramenta, mas ela vai muito além de tudo isso que nós estamos falando. Então, Marcos, esse é o presente que eu deixo nesse momento. E vamos prosseguir, né? Vamos do meio para o fim da nossa live. E fala mais aí para mim sobre aquilo que você estava falando, que eu acho tão importante, os benefícios. Show de bola. Tem mais um benefício que eu acho ele máximo, que é o seguinte: quem ora melhora a autoestima. Por quê? Porque quando nós oramos, nós liberamos um neurotransmissor que é a oxitocina. A oxitocina é conhecida como o hormônio do amor. Então, quando eu oro, eu me conecto com um sentimento que é o melhor e maior sentimento que existe, que é o amor. Então, quando eu me sinto amado, eu me sinto valorizado. Então, eu me sinto com a autoestima maior. E tudo isso começa também, meu amigo, quando nós começamos a entender que autoestima tem tudo a ver com a autoimagem. Deixa eu falar isso e eu quero... Presta bastante atenção vocês que estão com a gente agora. Tem gente, meu amigo Djalma, que chega para mim e faz assim: Marcos, eu quero fazer um processo de coaching com você porque eu quero melhorar a minha autoestima. É possível? Eu digo não. Aí a pessoa diz: como não? Eu digo: não, não é possível. Aí ele faz: por quê? Porque antes de você melhorar a tua autoestima, você tem que melhorar a tua autoimagem, porque autoimagem é pensamento. E como eu penso, eu sinto. E aí, a inteligência espiritual nos ensina, lá no livro de Provérbios, de uma forma muito clara, que fala assim: assim como um homem se imagina na sua alma, assim ele é. Então, deixa eu repetir isso aqui que é forte. Brasil é forte. Tudo começa a partir de como você se enxerga. E como você se enxerga pode melhorar muito com a prática da oração. Porque quando você ora, você libera um neurotransmissor que é conhecido como o hormônio do amor, que é a ocitocina. E quando você libera isso, você melhora a tua forma de você se enxergar. E a Bíblia fala que como eu me enxergo, assim eu sou. Então, se eu me enxergar uma pessoa derrotada, eu vou ser derrotado. Se eu me enxergar uma pessoa triste, eu vou ser uma pessoa triste. Por quê? Porque eu sou aquilo que eu alimento mais. Então, se eu me alimentar de fé, eu vou ser uma pessoa cheia de fé. Se eu me alimentar de pensamentos bons, eu vou ter sentimentos bons. É por isso que a oração melhora a autoestima. Não só por uma questão de fé,
sobretudo, mas também por uma questão científica. Gente, é muito melhor, é mais inteligente ter fé. E como o meu amigo Djalma já falou no início, que é o seguinte, quem tem fé vive mais. Sabe por quê? Porque quem tem fé não tem vícios destrutivos, vive mais. Quem tem fé não se mete em roubada. Por quê? Porque quem tem fé não vai trair. Então, inteligência espiritual é a inteligência da base da pirâmide. Se você quer ser mais Isso. feliz, seja mais espiritual. Mais espiritual, tenha mais fé, creia mais. E aquilo que você falou, né? Aquilo que nós pensamos, nós sentimos. E eu digo que aquilo que nós comunicamos e falamos, aquilo que nós expressamos, né? Leva aquilo que nós pensamos, que leva aquilo que nós sentimos, que cria a crença, aí vem a fé, aí vem um comportamento e os resultados de vida, né? E é interessante falar de pensamentos, é uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu tenho me debruçado muito, Marcos, nesse assunto, porque hoje as pessoas, nós vivemos num mundo extremamente difícil do ponto de vista da ansiedade, da depressão, e as pessoas focam muito em pensamentos do passado negativos, e as pessoas focam muito em preocupações do futuro que talvez nem aconteça, e as pessoas se tornam muito ansiosas, e esse nível de pensamento, ou eu aprendo a dominar, ou eu aprendo a me sobrepor a coisas que vêm, aos 70, 80 mil pensamentos dia que passam pela minha cabeça, e mais de 80% são negativos, ou aprendo a domar esse cavalo selvagem que corre por dentro de mim, ou eu sou dominado por ele, né? E para eu dominar ele, e aí você fala de uma forma muito clara e muito precisa, né? Fala até de ciência, porque a fé passa exatamente por aí. Os neurohormônios, aquilo que traz a felicidade, eles são jogados. É como a atividade física também acontece. Então, assim, a fé, a oração, a gente acreditar no ser maior, no Criador, acreditar em Deus para quem acredita, eu acredito, sou cristão. Então, assim, as pessoas que creem, elas são mais felizes, elas aprendem a ver a vida de outras formas. Elas entendem que o pensamento, quando vem para a nossa cabeça de uma forma negativa, eu tenho o poder e a capacidade de dominar, de me sobrepor a ele, e de criar um novo sentimento, de criar um novo comportamento, com novos resultados, e começar a construir realmente crenças que empoderem, que dê força para mim na minha vida adiante. Então, é super interessante você estar trazendo, são conceitos, Marcos, que assim, modéstia à parte, você é muito feliz em trazer tudo isso para a gente aqui. Eu fico muito feliz em estar nessa live com você, em compartilhar, em ficar registrado no meu Instagram, para que todo mundo veja essa live. Vai ser um presente para as pessoas, né? Esse conteúdo, essa conexão que nós temos um com o outro, como amigos que somos, né? E dizer para você que é muito bom, sou muito feliz. E fala mais aí um pouco, fala um pouco aí do que você faz, fala um pouco do que você faz, como é que está a tua vida, nas estradas da vida fazem 2 anos, e vê só, Marcos, nesse mundo de pandemia que nós passamos, 2 anos de pandemia, e lá atrás, há 2 anos atrás, eu nunca tinha feito uma live, eu nunca tinha me aventurado a botar meu rosto na frente de um celular, de uma câmera. E teve um amigo nosso, e ele me fez um desafio, e foi ele, eu sempre digo, que me iniciou em fazer lives no YouTube, no Instagram, que é o nosso amigo Marcos Celso, né? O Marcos Celso, o trainer da EverSix. E uma vez, há 2 anos atrás, ele me convidou para fazer uma série de 7 lives. Eu disse, Marcos, eu não fiz nunca nenhuma, quanto mais 7. Ele disse, não, você vai fazer comigo. E eu comecei. Então, são seres humanos iluminados, a minha forma de ver, como você, como ele, tantos amigos que nós temos, que um ajuda o outro nessa conexão maior. E fala um pouco de você, como é que foi tua vida, como é que está sendo tua vida nesses 2 anos aí que nós passamos, de desafios bons, né, para a gente crescer. Exatamente. Cara, eu sou muito feliz. Eu sempre digo assim, obviamente que existem momentos, eu estava até conversando com um amigo hoje, existem momentos em que nós vem aquela bad, vem aquela coisa um pouco mais triste, mas eu me considero uma pessoa muito abençoada, porque eu sou advogado de formação, eu trabalhei durante muitos anos também no ramo empresarial, de construção civil, mas em 2018 eu tomei uma decisão de fazer uma transição de carreira, né? E essa transição de carreira durou 1 ano e meio,
E eu, desde 2010, ou seja, em plena pandemia, eu fiz essa transição de carreira e hoje eu vivo exclusivamente, eu faço exclusivamente coach, palestras, treinamentos. E eu sou muito feliz com isso, porque apesar dos desafios, eu sou muito ligado a pessoas. O meu perfil comportamental é SI. Então, para você ver, eu sou ligado em pessoas 100%. Então, a minha felicidade é, de fato, ver vidas sendo transformadas através da metodologia, através das ferramentas, através dos meus processos de coach, através dos meus eventos, das minhas palestras. Então, a minha felicidade hoje é ver, de fato, pessoas sendo desbloqueadas, crenças sendo reprogramadas, pessoas sendo, de fato, vivendo aquela vida abundante que essa inteligência espiritual ela nos ensina. Que nós temos uma vida abundante à nossa disposição. Então, eu quero falar de mim, mas eu quero deixar também essa mensagem para a nossa audiência. Não seja uma pessoa conformada com aquilo que muitas vezes o mundo, com aquilo que muitas vezes pessoas, com aquilo que muitas vezes as circunstâncias impuseram a você. Não seja essa pessoa. Por quê? Você não se resume aos teus problemas. E eu quero repetir isso de uma forma muito clara, porque isso tem tudo a ver com inteligência espiritual. Você, meus amigos, eu não sei qual grau de dificuldade, eu não sei, mas eu quero dizer muito bem claro. Você não se resume às tuas lutas, nem às tuas dificuldades. Você é muito maior do que isso. Quando você entende, na verdade, e nós estávamos falando sobre identidade, né? Quando você entende, na verdade, quem você é, e a vida abundante que está à tua disposição, você nunca mais vai deixar que nenhuma tribulação externa venha te vencer. Sabe por quê, meu amigo Djalma? Terminando, não querendo ser muito prolixo, mas tribulação é externo. Deixa eu dizer uma coisa para repetir isso, que é o seguinte, que a inteligência espiritual, ela nos cura das duas. Tribulação é aquilo que nós vivemos fora de nós. Angústia é aquilo que nós vivemos dentro de nós. Quando nós curamos a angústia, não existe tribulação que consiga nos parar. Porque é muito mais importante nós vivermos e nós vencermos e nós conhecermos os nossos recursos internos, aquilo que nós temos dentro de nós. Eu quero repetir essa frase, porque essa frase eu escrevi, eu repito, e eu quero deixar essa frase para vocês hoje. Quando nós vencemos as nossas angústias, nenhuma tribulação pode nos parar. Porque a tribulação é externa e a angústia é interna. E a inteligência espiritual, a nossa fé, ela é a ferramenta essencial para vencer qualquer angústia. Muito bom, fantástico. Isso significa dizer que eu posso, significa dizer que você pode, significa dizer que nós podemos, significa que nós não precisamos nos aprisionar nas questões internas, nas dores, nos pensamentos, nos traumas. Nós podemos e temos o poder. E isso é fantástico, isso dá assim, uma leveza de vida, isso dá uma paz de saber que você pode tudo, né? E eu gostaria de deixar, depois, claro, você vai ficar à vontade para fechar com a sua fala, mas eu vou deixar algumas reflexões também. Mas antes das reflexões, deixa eu pedir para a gente fazer uma foto aqui, para ficar para a nossa live no Instagram. Quem poderia fazer um print de tela aí nossa live, para a gente colocar lá no Instagram? Quem faz? Espero que alguém faça. Vamos lá, 1, 2, 3. Sorriso de live. Legal. Acho que alguém fez, né? E coloca lá, marca a gente, vai ser fantástico. Tá aí aquele presente que eu falei, está aí de pé. Entra comigo pelo meu direct, no meu Instagram, que é @DjalmaMentor. O Marcos é @MarcosDuarte Coach, não é isso, Marcos? Isso. Isso. Marcos, então, Marcos. esses são nossos Instagrams. Isso. Amigo. E dizer uma coisa, que
A espiritualidade, pensa bem, tá? Reflete junto comigo. A espiritualidade, ela serve para que você transforme a sua vida. Ela não serve para que eu controle a vida dos outros, ela não seja para que eu veja lá fora as pessoas, ela serve para que eu realmente transforme a minha vida, para que eu faça as transformações que eu preciso fazer de dentro de mim, né? Espiritualizar-se é enfrentar, melhor, é entrar em contato com a energia criadora do universo, com o maior, com o grande, com Deus. É religar-se com a luz interior que você tem. Porque o potencial e a luz interior que todos nós temos, ela é ligada diretamente ao maior, ao grande, ao fantástico, ao que rege tudo, ao que criou todas as coisas, ao que me dá a força de acordar todos os dias, olhar para a vida, ser grato e dizer: que dia fantástico, que maravilha esse sol, que maravilha esse cenário, que maravilha a vida, que maravilha o mar, que maravilha as pequenas coisas, como eu sou grato por isso. Então, gente, porque eu acho que grandes são aquelas pessoas que sabem a força interior espiritual que tem. E eu acho que é muito importante esse poder. Ele é muito maior do que a força material. E às vezes as pessoas dão tanta importância, Marcos, às coisas materiais, externas. As pessoas dão tanta importância àquilo que têm, em detrimento daquilo que são, em detrimento daquilo que vieram com propósito de vida para esse mundo, de fazer tudo melhor. E, nesse sentido, eu digo que esses 2 anos de pandemia foi difícil para todo mundo, mortes, e a gente lamenta e sente bastante, mas foi o momento de se recriar, de se refazer, de fazer-se de novo, né? E muita gente cresceu, e muita gente transformou e mudou a vida, a sua própria vida e a vida dos outros, né? Porque entendeu esse conceito. Porque, para mim, a espiritualidade passa muito por isso que eu falei aqui, Marcos. E fica à vontade de você falar o que quiser. Amigo, só agradecer, falar sobre a minha satisfação de ter compartilhado essa live junto com você. E se você me permitir, eu queria fazer um convite para as pessoas. Dia 18 de junho, eu vou estar fazendo a minha imersão aqui em Recife, que é o Avance Day. O Avance Day é uma imersão em inteligência emocional e inteligência espiritual, em que eu passo um dia inteirinho com um grupo de pessoas, com ferramentas, com conteúdo. O que eu falei aqui é só um pouquinho daquilo que a gente fala lá sobre inteligência espiritual, que é um tema que eu tenho me debruçado muito, sobre a repercussão que a inteligência emocional e a inteligência espiritual tem na produtividade, na liderança, na alta performance. Então, dia 18 de junho, eu vou estar fazendo essa minha imersão. Se alguém tiver interessado, nós estamos com um lote pronto aí. Então, me chama no direct aí, que eu faço a Contato, como é o contato, Marcos? Diz aí o contato. Me passa um direct no meu Instagram, ou eu vou pedir para a Michela, que está aí, que é o meu amor. Ela vai colocar o meu telefone também e o meu contato. E você pode fazer a tua inscrição de uma forma muito direta, faz a inscrição comigo mesmo. Eu digo sempre que o Avance Day, as pessoas que estão lá são as pessoas certas, que Deus mandou. Porque a gente trabalha o dia inteiro. Tem um network muito legal também. Então, se você quiser fazer a tua inscrição, você que está nos acompanhando, dia 18 de junho, faz a tua inscrição hoje, na faixa, que vai ser jóia. Legal, parabéns, Marcos. Gente, não perde não, tá? Vai lá, faz a inscrição. Com certeza é uma oportunidade fantástica de se aprofundar tudo isso que nós falamos aqui. E fica o convite feito pelo Marcos. Já convido minha audiência também a entrar em contato e participar, sim, claro. E dizer que foi um prazer bater esse papo com você aqui, falando de espiritualidade, falando de nossas vidas, e dizer que outras oportunidades virão. Estou totalmente à tua disposição também, tá? Qualquer coisa, conta com um amigo aqui. E agradecer bastante, agradecer a audiência toda, agradecer as pessoas que ficaram com a gente até esse momento aqui. Quem quiser entrar em contato depois, entra pelo direct, fala com a gente, vê lá, curte, coloca o print de tela, diz como foi para você essa live, se foi importante, se teve ganhos, quais foram os ganhos. Comenta isso, tá? E eu vou entrar em contato com cada um, tá bom? Então, querido amigo, disponha uma boa noite, uma semana extraordinária para você, para todos nós. Pessoal, boa noite, até a próxima terça-feira. Nós falaremos do outro pilar, tá? Exatamente o pilar que vem, que é o pilar parentes,
e a gente vai abordar um outro pilar com outra pessoa, com outro convidado. E Marcos, com certeza eu vou convidar para outras lives, a gente vai aí estar junto, sem dúvida, tá, Marcos? Amigo, à disposição. Então, querido, legal. Boa noite. Até logo, pessoal. Boa Fica com noite. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.